Olá, turma! A nossa aula de hoje é sobre ética na pesquisa, da disciplina de Metodologia Científica para as licenciaturas de Biologia e Matemática. Sua professora é Denise. Qual é o conceito de ética segundo o dicionário Michaelis? Então, ética é o ramo da filosofia que tem por objetivo refletir sobre a essência dos princípios, valores e problemas fundamentais da moral, tais como a finalidade e o sentido da vida humana, a natureza do bem e do mal, os fundamentos da obrigação e do dever, tendo como base as normas consideradas universalmente válidas e que norteiam o comportamento humano. Por extensão, é o conjunto de princípios e valores e normas morais e de conduta de um indivíduo ou de um grupo social ou de uma sociedade. Parece que não há mais ética na política. Dessa forma, se contextualiza o significado da ética dentro da filosofia, que é algo construído com base em normas universalmente válidas para dar sentido à vida humana e estabelecer relações de natureza moral, como o bem e o mal, obrigações e deveres. Esse é o conceito geral de ética. Bom, como a gente vai trabalhar essa definição de ética na pesquisa educacional? Então, a ética na pesquisa, ela não se restringe à relação entre o pesquisador e os sujeitos ou os participantes da pesquisa. Segundo Gautier, a ética ela perpassa todo o processo investigativo. Diz respeito desde a simples escolha do tema ou da amostra, ou ainda dos instrumentos de coleta de informação. Estas opções exigem do pesquisador um compromisso com a verdade e um profundo respeito aos sujeitos que nele confiam. Da mesma forma, a análise das informações e a produção das conclusões exigem do pesquisador cuidado ético. Então, essa definição de ética, ela faz parte de todo o processo que molda uma pesquisa científica, uma pesquisa acadêmica. Desde a escolha do tema, desde a forma como você vai trabalhar dentro da sua pesquisa esse tema, desde as relações entre pesquisador e sujeitos da pesquisa, sempre com o compromisso de ter o respeito aos sujeitos que fazem parte desse processo. Da mesma forma, os resultados produzidos por esse processo. A dimensão ética ela é pertinente a toda e qualquer pesquisa e trata das relações de respeito, regras de convivência, direitos e deveres compartilhados. Portanto, princípios éticos podem e devem nortear o desenvolvimento da produção do conhecimento. As interferências que vão fazer com que as interpretações e os resultados fujam dessas relações de respeito e de regras de convivência não podem fazer parte de uma pesquisa. Alguns princípios e dilemas éticos na pesquisa educacional. A maioria das instituições de ensino tem definido como os procedimentos de ética na pesquisa vão se estabelecer. Nesse slide, nós temos duas ilustrações que representam esses dilemas da pesquisa de um modo geral. O uso de animais em pesquisa científica, certo? Então, esse é um exemplo de um dilema que acontece dentro da pesquisa de modo geral. E na pesquisa educacional também temos os dilemas pertencentes a essa modalidade de pesquisa, certo? Elas são normatizadas, regulamentadas por manuais de metodologia de pesquisa, pelo Código de Ética de algumas sociedades científicas, como é o caso da AERA, certo?
que é a Associação de Pesquisa Educacional Americana, que estabelece critérios éticos para o desenvolvimento de pesquisa dentro do âmbito educacional, normas internas das instituições de ensino, como as nossas próprias normas aqui do IFPI, estabelecidas pelo Conselho de Ética na Pesquisa, que eu deixo o link aí, né, para vocês conhecerem essas normas, certo? Como um projeto de pesquisa se desenvolve dentro dessas normativas estabelecidas na nossa instituição. Aí eu trago para vocês aqui um exemplo da carta de encaminhamento ao Conselho Ético de Pesquisa do IFPI, certo? Quando vai se desenvolver uma pesquisa, um dos procedimentos é o encaminhamento dessa carta, certo? Para o comitê avaliar a pesquisa e dar um parecer, certo? Nessa carta, você vai se identificar, né? Vai confirmar alguns critérios. Por exemplo, a pesquisa ainda não foi iniciada, você ainda está pedindo um parecer ou uma permissão, que não há participantes estrangeiros na pesquisa, que comunicarei ao Conselho de Ética da Pesquisa os eventos adversos ocorridos com o voluntário, que apresentarei relatório anual e final da pesquisa, que retirarei por minha própria conta os pareceres e certificados junto à Secretaria de Comissão e junto ao Comitê de Ética de Pesquisa, certo? Aí você assina, o orientador assina, é um procedimento de liberação da pesquisa quando ela envolve pessoas, quando você vai aplicar questionários com opiniões ou que você tenha que gravar imagens de pessoa, esse é o primeiro passo. E mais detalhes vocês encontram no link do slide anterior. Bom, sobre o consentimento do sujeito em participar da pesquisa, certo? Então, antes de iniciar a pesquisa de campo, as normas éticas recomendam que o pesquisador informe aos participantes sobre a finalidade da pesquisa, os procedimentos de coleta de informações e como estas serão utilizadas e divulgadas pelo pesquisador. Dessa forma, os sujeitos podem aderir voluntariamente ao projeto de investigação, cientes da natureza do estudo e dos perigos das obrigações nele envolvidos. Certo? É comum a gente ver quando está se desenvolvendo algum projeto de pesquisa na instituição, o pesquisador pedir a permissão para que seja aplicado o questionário para alguns alunos, sendo eles menores, já vem toda aquela orientação específica, se tiver uso de imagem, certo? Então, são os cuidados com o consentimento dos sujeitos em participar da pesquisa. Sobre a preservação da identidade e da integridade dos sujeitos. O pesquisador, ao relatar os resultados de sua pesquisa, ele precisa também preservar a integridade física e a imagem pública dos informantes. Por isso, geralmente omite os verdadeiros nomes, usando pseudônimos escolhidos pelo pesquisador ou pelos próprios informantes. Este procedimento, entretanto, pode às vezes não ser o mais correto eticamente, pois há casos em que o pesquisador, através da pesquisa, se apropria da produção intelectual dos informantes, assumindo somente para si a autoria de tais ideias. Quer dizer, um contraponto na hora de, se é preciso preservar a identidade da fala de algum sujeito do processo de pesquisa, tem que ter o cuidado também de não se apropriar dessas falas e deixar de ficar claro na construção dessa pesquisa, né, que aquelas ideias são de autoria do próprio pesquisador e não do entrevistado. Isso acontece principalmente quando o informante fornece algo de valor social e cultural, alguma ideia inovadora, certo? A formulação de algum princípio que vá de acordo ao que está sendo pesquisado, e em vez de colocar como sendo uma resposta do entrevistado, o pesquisador se apropria, né, dessas falas e desses conhecimentos. Sobre a interferência do pesquisador no ambiente ou no objeto de pesquisa. O uso de equipamentos como gravador, câmeras fotográficas e filmadoras são valiosos e permitem registrar com mais acuidade eventos importantes que farão parte do material da pesquisa, certo? Da análise da pesquisa, porque
utilizando esses recursos, a gente tem uma garantia do registro na íntegra, certo? Que não vai ser alterado o que foi captado por esses instrumentos, certo? Diferente de um questionário, por exemplo, tá? Então, a escolha do instrumento de registro e de coleta de dados é muito importante nesse processo de pesquisa. Sobre a divulgação dos resultados da pesquisa, por exemplo, o pesquisador tem o direito de divulgar todos os resultados encontrados? Ou tem o direito de ocultar algumas informações importantes? Que tipos de resultado podem ser disseminados sem defasar a integridade ou a intimidade dos informantes? Então, é o cuidado que o pesquisador tem que ter dentro dos princípios da ética estabelecidos pelas normas internas que regulamentam o trabalho que ele está desenvolvendo, se uma informação ou uma construção de um texto dentro do trabalho de pesquisa, quando ele for divulgar esses resultados, não está criando situações discriminatórias, por exemplo, das questões de gênero, das questões raciais, certo? Então, será que todo e qualquer resultado pode ser divulgado, tá? Como forma de interferir, né, de alguma forma nos conceitos e nos significados das relações? Qual o compromisso do pesquisador com o retorno do estudo aos sujeitos que participaram ou cooperaram com a realização da pesquisa? Existem resultados em que o pesquisador tem o direito de não retornar aos participantes da pesquisa ou às instituições das quais fazem parte? Que resultados ou conclusões podem ser eticamente discriminatórios? Até que ponto é conveniente anexar os relatórios de pesquisa, vídeos ou imagens dos sujeitos investigados? Então, são decisões que quem está desenvolvendo uma pesquisa tem que tomar para saber se está ou não dentro das condições éticas que regem aquele trabalho de pesquisa, certo? Eu coloquei aí uma ilustração, né, só para enfatizar essas questões de podem ser eticamente discriminatórios, por exemplo, construções de texto que diz, como a charge aí mostra, né? Engraçado, seu sangue é da cor do meu. Aí o outro sujeito diz, não, o seu é que é da cor do meu, certo? Daí vocês podem tirar conclusões de como isso pode ser colocado dentro de uma pesquisa sem criar nenhum contexto discriminatório eticamente, certo? Então, todas essas reflexões, elas precisam ser feitas por quem está desenvolvendo um trabalho de pesquisa para não criar situações adversas em relação aos resultados e às análises que foram feitas a partir dos dados coletados. Outros aspectos a considerar. A relação do pesquisador com os sujeitos da pesquisa. A manipulação de dados de pesquisa evitando fazer interferências indevidas ou forjar conclusões pouco prováveis, utilizando recursos de convencimento não lícitos. A apropriação indevida de referências bibliográficas ou de estabelecimento de recortes descontextualizados de situações de autores, desvirtuando o sentido realmente atribuído por eles. Certo? São alguns aspectos a serem considerados também no cuidado, né, de utilizar as informações, utilizar os dados de forma correta, de forma ética, que é o nosso tema aqui, certo? Para que isso não cause interferências indevidas, para que isso não crie situações em que você esteja forjando conclusões pouco prováveis, se apropriando indevidamente de referências bibliográficas, fazendo recortes de contextos, dando interpretações diferentes da interpretação real quando se lê o trabalho inteiro do autor, de onde você tirou o recorte, certo? São aspectos a serem considerados dentro desse processo de ética na pesquisa educacional. Bom, aí eu tenho as referências, né, que eu utilizei aqui para a produção desses slides, né? Vocês podem estar lendo depois, acessando e lendo na íntegra o material, certo?